Om Shanti, sejam bem-vindos para a série Artes para a Vida. E como sempre, antes de iniciarmos, vamos ficar uns minutos em silêncio e invocar a presença do Ser Supremo. Então sejam todos bem-vindos para essa série Artes para a Vida, episódio 12, a arte de avançar sempre. E digo a palavra sempre porque em Hindi é uma palavra específica para isso. Então, os nossos ensinamentos espirituais continua e o Ser Supremo diz sempre isso. Ele sublinha muito a palavra always, portanto, continuar sempre a avançar, não parar. Então, hoje vamos. Opa, o episódio anterior foi sobre revelar e conciliar. Então, dessa vez, temos o nosso querido irmão Eric Loreste, de Montreal. Obrigado, Eric, por estar aqui conosco. Eu estou em Trinidade, com muito sol. Estou aqui nas Caribe, se calhar um dos sítios mais calorosos do mundo. Então descobri algumas coisas interessantes sobre o Eric. Ele é poliglota, portanto, também fala muito bem espanhol, para além do inglês e francês, e algumas palavras em hindi. E sabem que ele era jornalista, produtor, onde trabalhava para a televisão canadiana, a CBC, a televisão do Estado, cerca de 40, 50 anos. E fazia também reportagens para a CBC local. Regressou para Montreal. Ok, ele está a repetir-se, perdão. Então, espiritualmente, Sakobra Makumaris desde 1983, quase cerca de 45 anos, e instrumento para abrir centros de meditação. Vou tentar falar aqui o nome de alguns lugares que não consegui perceber bem os nomes. E alguns dos projetos Imagens e Vozes de Esperança fez parte desse programa. E agora ele é o coordenador nacional de todo o país Canadá. Então, obrigado, Eric. Convidar a irmã Cláudia para dar as boas-vindas. Agora consigo, irmã Cláudia. Om Shanti, bom dia. Aqui é como uma primavera em Vancouver. Boa tarde para alguns e boa noite para outros também. Então, é uma honra tê-lo aqui conosco, Eric. E vamos oferecer essas flores para si. Essas representam o nosso amor por si. Você está muito presente nos nossos corações e você é aquele que gosta de ver todos avançar. Portanto, essa é a melhor arte que você vai explicar, ensinar, ou seja, como alcançar isso. Então, tem muitas conversas, vamos ouvir o que você tem para dizer e aprender como avançar. Obrigado. Obrigado, irmã Cláudia. Esqueci, é o ano novo, então como avançar nesse ano e não estar a olhar só para aquilo que aconteceu no ano passado. Sim, bom dia a todos, boa tarde, boa noite. É muito bom estar com vocês todos por esse bocadinho. Então, obrigado aos tradutores a tentar falar mais devagarinho, que é contra a minha natureza. Eu tenho a tendência de avançar rápido e falar rápido, mas vou tentar hoje falar um bocado devagar.
Eu sei que vocês pedem ao hoje para invocar a presença, mas temos que meditar mais ou ele já estará aqui? Porque às vezes uma pessoa parece um bocado intimidada que o Supremo está a escutar, então fico com vergonha. Então, se eu tiver que dar uma palestra e ver qualquer um dos nossos sênios entrarem na sala, as nossas DIDs, fico assim um bocadinho. Oh, o que é que eu vou dizer agora? As DIDs estão a escutar. Então, se você está a dizer que o Supremo está conosco, uau, eu não sei se eu consigo dizer alguma coisa. É melhor deixá-lo ele a falar. Então, temos que deixar mais um minuto para que ele fale através de mim. Mas eu não sei se nós conseguimos fazer isso. Ok, é muito bom estar com vocês. E mesmo não vendo a maior parte de vocês, então é muito bom esse minuto de estarmos juntos, apreciar. Então, e essa imagem que eu gosto é aquela que Cláudia já nos mostrou, que é um buquê de flores. E uma das coisas belas que aprendi na Brahma Kumaris, nessa meditação do Raja Yoga, é de ver a todos como uma flor viva. Não é doce, poético, romântico. Em todos aqueles que vocês veem são flores únicas, flores únicas, vivas. E uma flor individualmente é bela, mas a arte que nós estamos a falar nesta série, tudo tem a ver com combinar as flores todas juntas e ver se tudo termina, por assim dizer, num buquê, sem saber como colocá-las todas no mesmo vaso. Sim, seria a palavra certa, vaso. Então, vamos estar um minutinho para verdadeiramente apreciar um ao outro, mesmo não vendo o rosto de todos, mas podemos imaginar todos nós em diferentes países, imaginar todos nós em todos como belos seres de luz nesse mundo belo. E o que nos faz formar este buquê é vermos que todos estamos no mesmo espírito, na mesma consciência, de onde as flores vêm, as sementes do estado original do eu, do ser. Então, é um belo o estado de mente para estar na maior parte do ano. Então, o meu bom desejo para todos é que mantenham as esperanças do ano novo e, sim, encontrar a forma de constantemente avançar nas nossas vidas. Então, eu estava a refletir e verdadeiramente apreciar. E quando fui convidado a partilhar, e eu pensar, o que é que eu tenho de partilhar? Porque se calhar as pessoas têm mais experiências, pessoas com muitos mais anos nisso, então aceitei esse convite também para falar sobre mim mesmo e de olhar para esse tema, de constantemente avançar. E levou um grande tempo ontem e esta manhã para pensar na minha própria forma de avançar, a velocidade, a direção, a qualidade, o estilo. E verdadeiramente é um tópico muito rico a nível da metáfora de avançar. É um tema muito rico. Então, eu convido todos vocês não apenas escutarem, mas perguntarem a si próprio. E talvez olhar um bocadinho para trás, no passado, e dizer como é que tenho avançado no último ano, ou nos últimos 3 anos. Como é que eu estou a avançar? E de que forma? Então, eu diria, no geral, todos estão avançados de qualquer maneira. O corpo está a se aproximar ao seu destino e ele vai alcançá-lo de qualquer maneira. O corpo não fica mais jovem, eu posso garantir isso. Portanto, ele tem o seu próprio destino, o corpo. Enquanto o ser também está avançado.
não pode ir para trás de forma geral, mas as especificidades que nós podemos dizer talvez esteja a avançar ou não nesse aspecto em particular. No geral, estamos todos a avançar. Em geral, posso dizer que quer avançar de forma boa ou avançar com muitas dificuldades. E isso é que nós também podemos ver um bocadinho. Mas a nível específico, eu estou a aprender hindi. Então, eu tenho tentado durante 40 anos, sou mestre em 10 palavras, e o irmão Manoj corrigiu-me em algumas palavras. Mas se você tem que aprender um idioma, então é claro que nesse aspecto específico, você pode definir a forma de avançar de forma mais precisa, aprender muito ou não, avançar. De um Então, uma coisa muito específica, porque é extremamente interessante. Eu peço perdão pela palavra. Então, olhar para a nossa jornada espiritual, e nós temos de refletir mais sobre ela, é muito interessante ter uma análise muito própria. E quem é que pode avaliar a sua própria velocidade, o seu próprio estilo, as suas próprias qualidades de avançar? Você pode pensar que você está a avançar rápido, mas alguém está a olhar para si e que vai dizer, você está um bocadinho lento. É claro que nós não nos comparamos muito, mas se nós fizermos, às vezes, olhar para os outros, então a forma de ser inspirado, a forma de aprender melhor com os sêniors, então você pode realizar que não está a avançar tão rápido como julga que está. E frequentemente, né, é dito que o tempo também é crítico neste momento. E o tempo está a nos pedir para talvez avançar um bocadinho mais rápido daquilo que nós estamos. Então, nós podemos criar uma energia melhor no mundo. Então, esse tipo de apresentação de como é tão rico esse tema específico. Então, graças a si, talvez eu não tenha tempo para avaliar propriamente se estou a avançar. Então, eu convido que tomem essa oportunidade para tentar. Não acredito nisso. Para estar muito claro com relação a isto. Estou a avançar? Então, como nós dizemos dessa série, eu posso pensar que não estou a avançar, mas cada qualidade, talento, arte, especialidade, perícias, poderes espirituais, elementos do entendimento, tudo isso são os tesouros, tesouros espirituais na nossa vida espiritual. Virtudes, poderes, entendimento, tudo. Tudo contribui para a nossa capacidade de avançar. E é claro, quanto mais nós possuímos a mestria dessas qualidades e valores, mais fácil fica avançar, não é verdade? Agora, é claro, ok, você tem centenas de virtudes, poderes, milhões de pontos de sabedoria, então qual é que vocês estão a utilizar para que permita que avance de forma boa, fácil, rápida, não para o lado, nem para trás. E aí, onde eu vejo por mim mesmo que eu preciso de olhar para o meu DNA próprio e específico e apreciar o que é que me faz com que eu avance
Então eu penso, o que é que faz com um elefante avance é diferente daquilo que faz uma formiga avançar. Eles não só perseguir, digamos, a mesma coisa, por assim dizer. Depende de quem você é. E o que é que faz com que você vá à frente. Então será diferente. Se eu estiver interessante em determinado desporto, em determinado tipo de cultura, como é que eu vou olhar para determinado evento, determinadas pessoas do mundo, e eles vão inspirar com que eu avance. Então, hoje estou muito feliz, porque hoje é 17 de janeiro e fico contente por essa palestra, e porque amanhã estamos a comemorar o, o aniversário de número 90 dessa instituição. E também é o ano que o fundador da Brahma Kumaris deixou o corpo em 69. E é maravilhoso pensar que ele, esse ser que nós chamamos de Brahma Baba, que é muito amigável, e, desculpa, é um termo muito caloroso, mas para mim, vê-lo como modelo, como exemplo, e isso que nós fazemos todo 18 de janeiro é ver, analisar cada parte da sua vida e pensar como é que eu posso utilizar os aspectos da sua vida, ou seja, da vida dele, como uma inspiração para que eu avance. Então, é claro, eu não vou entrar por isso, porque amanhã vai ser o dia inteiro sobre esse tema, mas para mim, quando eu tento pensar o que faz com que eu avance, o que é que verdadeiramente motiva e que inspira a mim, é claro, Brahma Baba está lá. Eu não conheci pessoalmente ele, mas eu conhecia Dali Prakashimani. E nessa altura, quando eu entrei, em 83, ela era a líder da organização. E ela esteve em Montreal, quando eu a conheci, eu tive a fortuna de ter terminado o curso e ver esse ser extraordinário a entrar na sala em Montreal, e nós éramos poucos, nós éramos casos sem esperança naquela altura, sentados no chão, a imaginar o que é que íamos fazer com a nossa vida, mudar de hippie para rap, a, a festa de hippie acontecia, mas a festa da felicidade não era assim tão grande. Mas quando ela entrou na sala, ela não disse nenhuma palavra. E eu sabia naquele momento que é isso que eu quero. Eu quero aquilo. Aquilo que ela irradiava era aquilo que eu queria irradiar. Aquele sorriso, eu queria aquele sorriso. A energia espiritual que saía dela era incrível. Ela nem tinha dito uma palavra. Ela apenas olhou para nós em silêncio. E para mim, eu lembro-me claramente, naquela altura, o sentimento, sim, eu nunca encontrei alguém assim. Eu nunca vi um rosto espiritual a florir daquela maneira, nunca. E eu sabia, naquela altura, que eu queria alcançar algo, e eu dizia assim: o que é que você come que eu quero comer a mesma coisa? Então, como avançar? E eu disse para ela uma vez: Dadi, uma vez eu fui para a Índia e eu disse: Dadi, eu quero estar consigo em todos os nascimentos, mas eu quero viver consigo agora. Você pode ficar na Índia, eu posso ficar na Índia, em Madhuban, porque se eu ficar consigo na porta logo ao lado, então todas as nossas vidas eu vou estar próxima de si. E ela disse: sim, irmão, mas isso não funciona dessa maneira. Não, eu não posso, mas eu quero ficar próxima de si nesse nascimento para estar todos os nascimentos ao pé de si. Ela disse: não, isso não funciona assim. O que é que traz as almas próximas? São os nossos sanskaras, a nossa personalidade, nossos traços de personalidade. Então, se você quiser ficar próximo de mim, que é essa questão de fazer com que o seu sanskar se torne o mesmo, ou seja, os seus hábitos, seu traço de personalidade, tendências,
Então, eu disse, isso é mais difícil do que viver na porta ao lado. Isso requer um bocadinho mais de empenho para então mudar-se para a Índia. E vendo isso 40 anos depois, que o meu ADN pessoal, então eu pergunto, o que é que me ajudou que eu avançasse? Então eu diria que três qualidades que eu escolheria para mim mesmo, e claro, eu convido que todos pensem por si mesmo e tentem ver três, quatro, cinco, mas eu, por exemplo, encontrei três qualidades que eram muito essenciais. E eu penso que nessas três qualidades ajudaram-me muito para que eu avançasse, não importasse o que acontecesse. É claro que não são obstáculos tantas vezes que aconteceram, e eu perguntei sobre a minha capacidade de continuar a avançar na minha jornada espiritual, certo? Mas se eu pensar na minha carreira profissional, é o mesmo. Eu tive muita fortuna ou sorte, a minha vida profissional foi avançar, eu penso, de uma forma boa, mas não foi fácil. Havia as alturas onde eu assim, tinha que reformar com 30 anos. E ainda tive que continuar durante mais 30 anos. Então, na minha vida espiritual, houve momentos em que os obstáculos eram um bocadinho grandes, de dentro, de fora, e os pensamentos vinham: como é que eu vou continuar a continuar? Como é que isso é possível? Talvez eu sou um falhado, talvez eu não vou conseguir, talvez não esteja no meu papel continuar nesse caminho. E se eu pensar o que verdadeiramente me ajudou que eu avançasse, essas três qualidades, eu dizia que a primeira sempre foi uma jornada, um empenho, mas de ser autêntico, diria eu. Então, a autenticidade, eu acho que é, eu diria, uma postura maravilhosa do eu. Isso nos dá força. Não há vulnerabilidades. A autenticidade, para mim, é tentar ter a certeza. Porque no início, eu não era muito autêntico. Eu tentava ser alguém. Mas levou muitos e muitos anos para entender que eu nunca iria ser como Haddad Prakash Mane. Eu nunca iria ser como Brahma Baba. Mas eu tinha que me tornar o meu melhor eu. E, e, só, e só um melhor eu, e esse sou eu, e mais ninguém. Então eu tenho de me tornar eu, e aí eu realizei que era necessário ser autêntico. E cada virtude, qualquer qualidade, talento que você tenha, isso traz um grande buquê de todas as qualidades. Elas são todas combinadas, estão conectadas todas juntas. E para mim, autenticidade é essa capacidade de ser muito honesto comigo mesmo, de entender a verdade na minha vida, como eu quero ser, como deveria ser, e apreciar a verdade nos outros também. Não aquilo que eles aparentam, mas aquilo que eles são. Então, a autenticidade traz muitas camadas. Então, para mim, a autenticidade está muito conectada com honestidade. E se você tem autenticidade, você vai ver que a honestidade, a verdade, a humildade, elas são todas amigas, elas vêm todas juntas. Elas têm que vir juntas. Vocês não podem ser. O eco não vai permitir ser autêntico, por definição. Então, ser autêntico nos obriga, nos força a ser humildes. Então, quando olho para trás e penso, até como eu tive a olhar para esta manhã, o que é que me fez avançar? E aí eu realizei que a autenticidade, para mim, tem sido provavelmente a força motora. Porque a autenticidade faz me sentir verdadeiro, real. Então é fácil aceitar as situações do mundo, aceitar as minhas próprias fraquezas, aceitar tudo. Mas eu não estou a fingir, eu estou a ser autêntico, certo?
O oposto de ser autêntico é que você está a fingir. É, a inteligência artificial, se eu tiver uma alma artificial, isso então não seria ser bem autêntico. Então, é, seria uma, seria uma prática de uma consciência artificial. É isso que nós aprendemos, é praticar a consciência da alma, a verdadeira consciência. Então, ser autêntico trouxe-me nesse estado onde a autenticidade significa que tudo é o mesmo. Ou eu sou o mesmo em todos os níveis diferentes da minha vida. Ou seja, ser eu mesmo no trabalho e ser o mesmo eu no centro espiritual, onde eu posso fingir ser o anjo e ser mais de uma espécie mais evoluída, e ser o mesmo quando jogo tênis ou quando encontro os meus amigos e familiares, ser o mesmo quando estou numa mercearia e as pessoas não são muito simpáticas e nem pacientes, e ser o mesmo no trânsito, isso é autenticidade. E não é dizer que eu sou autêntico 100%, mas eu estou a dizer que isto, esse sentimento que eu quero ser autêntico, não é sequer eu tenho de ser, mas esse sentimento de que eu quero ser. E isso é o que tem feito com que eu avance de forma muito grande. Eu estava a falar com uma pessoa jovem na Austrália eu perguntei, qual é a sua meta, o que é que você quer? E ele entrou numa fase de ter perdido dinheiro porque ele jogava, perdeu todo o seu dinheiro, e ele era muito extrovertido, ele não faz parte do movimento do BK, e agora, depois de ele ter perdido todo o dinheiro, ele realizou que ele estava indo no caminho errado. E agora disse, o que eu quero é ser uma boa pessoa. Eu quero que as pessoas digam, oh, esse aqui é tão bom, tem sempre tempo para escutar, e diz, eu quero ter bons sentimentos pelas pessoas. Isso tocou bastante, porque uma pessoa jovem, 20 e poucos anos, eu também fui assim quando eu vim para Brahma Kumaris, mas ter esse sentimento de que eu quero ser uma boa pessoa, eu penso que isso é uma força motora muito poderosa. Isso o traz no seu próximo passo, porque se você não tivesse desejo, como é que ele vai fazer algum empenho? Então, para mim, vejo que a autenticidade é um belo buquê de qualidades complementares que elas vêm juntas, elas vão maturando, vão crescendo. Não acontece da noite para o dia, leva tempo. Mas eu penso que, para mim, foi a minha principal qualidade para focar, não por obrigação, mas aquilo que eu quero. Então, a segunda qualidade que eu diria para mim, avançar, que me tocou quando eu fui para a Índia em 84, foi-me dito pelas nossas maravilhosas dades, aquela bela união com Deus, e foi-me dito, você é uma alma muito rápida. E eu senti naquele momento, de todo que não. Isso é exatamente como eu sou. Se alguma coisa que eu não tenho é coragem. Honestamente. Eu sentia que cada vez que eu tinha que fazer algo, eu desistia de forma muito fácil, porque ficava assim um bocado desanimado. Faltava coragem. Mas porque foi me dado essa bênção, eu comecei a lembrar disso muitas vezes. Cada vez que havia um grande problema, cada vez que havia uma dificuldade, eu me sentia assim um bocadinho, ok, acho que eu não posso fazer, isso é muito difícil, eu não gosto disso, o que quer que seja. Cada vez que eu entrava nesse estado meio assim para baixo, eu lembrava dessa bênção que é, você é corajoso. Então eu penso que a coragem, outra vez, traz todo um padrão de valores que eu nem sequer tinha. Determinação, disciplina, motivação,
destemor, tudo. Todas essas qualidades que são muito amigas da coragem, resiliência, que sem trabalhar verdadeiramente nessas especificidades, lembrar que, ó, dar a bênção para mim mesmo que você é corajoso. Então é isso o poder quando alguém lhe dá uma bênção assim. Isso funciona se você abençoar si próprio com esse pensamento, outra e outra vez. E um dia, passado muitos anos atrás, eu lembrei-me que em Calgary, estava a sair de lá, então havia uma lista de coisas na minha vida, de quão corajoso eu tinha sido, e em ter feito aquilo que eu tinha feito, ou aquilo que fiz. Portanto, eu nunca tinha pensado que tinha sido corajoso. Mas quando começaram a apontar, disseram, você é verdadeiramente corajoso. E eu realizei que talvez eu seja mais aquilo que eu penso. E talvez esse valor, para mim, tem sido a força motora para que eu continue a avançar muito. E a beleza da coragem é que não é a mesma coisa que a coragem significa que você está a trabalhar, tipo, arduamente. A coragem, para mim, tem mais a ver com ter uma visão de eu ser maior do que eu sou neste momento. Então, eu tenho essa analogia durante muitas vezes, e como é que as lagostas crescem. Acho que já foi dado esse exemplo antes. As lagostas, ela não pode crescer por causa da sua concha, será que eu estou traduzindo bem? Portanto, ela tem que sair da sua concha e ela torna-se vulnerável. É lagosta mesmo. Portanto, ela fica muito vulnerável para o predador. Ela já não tem aquela. Eu não sei como traduzir, porque está falando a palavra concha. Então, ela gosta, tem que sair daquela concha, por assim dizer, e ela é só carne. E ela sente-se como se fosse água, o máximo que ela pudesse, ela enche-se de água, ela fica maior, e depois ela cria uma outra capa, por assim dizer. Então, depois essa água gradualmente vai ser substituída por carne, até que ela fica apertada de novo. E tem que fazer uma segunda vez, uma terceira vez, e ela continua a fazer isso a sua vida inteira. Até que ela já não consiga mais fazer isso, porque ela está muito velha e já não tem mais força para continuar a fazer isso. Então, para mim, isso é coragem. Avançar, ou seja, afastar-se, perdão, do meu eu limitado, das minhas limitações, da minha zona de conforto, como nós dizemos, afastar-se da zona de conforto, e a seguir, sim, você torna-se maior do que o normal, e você então tem a coragem de estar em situações vulneráveis e que você poderia ser comido facilmente pelo medo, pelos egos de outras pessoas, ser derrotado, falhar. Tudo isso pode matá-lo espiritualmente. Mas a coragem permite-nos ver um eu maior. E graças aos ensinamentos do Raja Yoga, nós somos ensinados todos os dias, você é muito maior daquilo que você pensa. Então, quando eu costumava escutar no início, vocês são anjos. Eu dizia, primeiro pensamento, eu dizia, isso foi fixe. Mas depois a minha, eu autêntico dizia, não, você ainda não é um anjo, você tem que se tornar. Portanto, não misture essas coisas todas. Remova as coisas falsas e não finja que você é anjo para se tornar um anjo. Então, o eu autêntico trazia-me de volta para a realidade. Mas eu comecei a ver que o que é que isso significa? No início, é apenas um conceito. Ser um anjo é apenas um conceito. E a seguir você pode escutar a teoria, e isso é uma coisa, mas o que é que isso significa para mim? Ver a mim mesmo como anjo. O que é que significa eu ser um anjo? Levou anos para poder perceber, mas isso faz parte daquilo que me fez corajoso. Quando eu vejo algo maior, eu tenho coragem
de ir através do fogo, através dos obstáculos, através da vida, porque eu quero alcançar aquela visão. E se não existir essa visão, dificilmente haverá coragem. Quando um bombeiro entra uma casa que está a incendiar-se, ele só vai para lá porque ele quer salvar vidas, certo? E ele sabe que se tiver lá um bebê, lá dentro da casa que está a arder, ele tem a coragem e vai lá. E outros poderão não ir, mas ele vai por quê? Por causa da sua coragem. Mas ele tem essa visão. Eu vou salvar a vida de alguém. Portanto, a coragem é um motor, uma força motora impressionante. Então é por isso que foi nos dada essa bênção de ser corajoso. E eu diria que o terceiro valor para mim é o amor. O amor, sim, eu realizei desde o início que provavelmente é a energia mais poderosa que empurrou-me para essa força maior. É como, isso é um grande tema que não dá para falar em minutos, e muitas sessões em diferentes aspectos da vida, mas o amor é uma qualidade ou virtude, um poder, é uma sabedoria, é um talento, é uma especialidade, é tudo. E para mim, o amor vem com todo esse buquê de valores que você não sabe quando você está a convidar o amor para o jantar, você não sabe que o amor vai trazer 20 amigos, porque o amor vai dizer: eu não posso ir jantar sozinho, eu tenho que trazer os meus amigos todos. Sem os meus amigos, eu não existo. Sem os meus amigos, não é um amor verdadeiro. Então, quem é que vem sozinho quando você chama o amor? Porque o amor tem muitos amigos. E no momento que nós verdadeiramente focamos no amor, começamos a chamar todas as qualidades, como, por exemplo, aceitação, bondade, tolerância, doçura, compaixão, auto-amor, respeito. Todos vêm juntos. Hein? Há muitos mais, porque eles são inseparáveis. Eles não podem estar separados disso. O amor, para mim, é a rainha dos corações. Eu nunca me lembro desses nomes em inglês, do baralho tem a rainha de copas, a outra a rainha de diamantes, e depois há duas em preto, que é aquela folha, o paus, e a outra de espadas. Mas a rainha de copas e o rei de copas são personagens interessantes, porque todos os dias na vida espiritual, aquilo que eu vi na Dade Prakashimani foi amor puro, que eu nunca tinha visto antes. Apesar de gostar da minha mãe, e ela tinha muito amor por nós, a avó também, mas o amor delas era sempre belo, claro, mas talvez um bocadinho de apego, de expectativas, ou podemos chamar de amor condicional, ou seja, um amor humano. Mas o amor que eu senti da Dade para Kashmani, eu tenho certeza que outras pessoas sentiram por Brahma Baba, é esse amor divino, esse amor que diz: ah, isso não é desse mundo, não é o mesmo amor. O relacionamento deles com Deus trouxe tal qualidade no amor deles que é por isso que eles podiam dar isso aos outros. E isso é muito diferente. E um dia eu estava a falar com a Dade Janki, que era o nosso herói espiritual na Brahma Kumaris, e, e ela estava em contato com alguns de nós, e ela ficou bastante tempo nesse olhar, olhos nos olhos, alma para alma, e segurávamos as mãos todos os dias de manhã, na meditação da manhã. Nós estávamos muito próximo dela. Ela tinha assim um corpo muito pequeno, enquanto nós tínhamos os corpos um bocado maiores. E você olhava que era tão pequena, a mão tão pequena, tão delicada.
e a pele parecia de um bebê, então ela segurava na nossa mão e ficava a olhar para nós durante 2 ou 3 minutos, ou seja, bastante tempo. Aquilo que nós chamamos um longo driste, ou seja, esse olhar. E para mim era como se de repente eu ficava sobrecarregado desse amor. E eu sabia que isso não era alegria, não é paz, não, isso é amor. E que tipo de amor é esse? Então eu sentia meu coração iria explodir, eu queria beijá-la, mas eu sabia que eu não podia fazer isso. Queria apertá-la com os meus braços e dizia, Eric, comporte-se, comporte-se. Continuei a segurar apenas a mão dela. E quando eu saía da sala, é como se eu estivesse em transe. Eu não sei como dizer. Eu ficava tipo a pensar, como é que é isso? Como é que ela consegue fazer isso? E aquilo que eu realizei que esse amor que eu sentia não era o amor que ela tinha por mim. Se a Dadi Yankee olhasse para mim e dizia, oh, Eric, eu gosto tanto de si, você é um rapaz tão simpático, mas isso é amor humano? Eu acho que essa não era a forma que a Dadi Yankee estava sequer a pensar. Ela provavelmente estava perdida na sua experiência de amor com Deus. E esse amor de Deus. E isso é aquilo que experienciava apenas, e eu poderia saborear isso. Então, para ela, estar na lembrança de Deus, sentir a presença de Deus, criar essa energia, e é isso que eu sentia. Era esse tipo de amor que eu quero saborear por mim mesmo, sem a Daddy Yankee, porque eu não consigo vê-lo todos os momentos. Então, o amor é um grande, grande campo de explorações. Levou-me 30 anos para poder perceber o que é que significa ter amor pelo eu. Eu tinha tanta resistência na capacidade de amar o eu. Eu via que era tão difícil e foi tão duro para mim mesmo. Então levou muito, muito tempo para amar o eu. E mesmo eu realizei que, recentemente, eu tenho amor pela maior parte das pessoas, mas algumas pessoas, às vezes, é um bocadinho menor. E eu realizei que eu podia ser um bocadinho crítico. E eu choquei-me, tipo, a dizer, eu ainda continuo a criticar. Então, eu decidi que em 2026, cruzar os dedos, eu não vou ficar, não vou dizer nada mal de ninguém. E mesmo sabendo que essa seria a moda de 2026, é a moda de falar nas costas da pessoa. Isso é um bom sanskar. Então, falar nas costas das pessoas, mas agora é falar de uma forma agradável sobre eles. Ou seja, digamos, é falar de forma divina. Ou seja, louvar as outras pessoas. Oh, aquele é assim, assim, assado, mas sabe? Eu penso que esse também é de forma diferente. Então, partilhar boas experiências que você teve com alguém, ou uma virtude que você tenha visto nele. E acho que essa ainda não é uma moda. Ou seja, todos podem falar de coisas agradáveis pelas pessoas, pelas costas dela, mas também poderás falar diante delas. Mas tudo isso está conectado com o amor. O amor é uma energia poderosa que pode destruir o eu ou fazer o eu florir de uma forma extrema. O amor pode destruir o eu porque ele está contaminado com elementos tóxicos. E se você estiver loucamente apaixonado por alguém, isso se torna possessivo. E um amor dependente, um amor viciante. E que você está para sofrer muito em algum momento. E o amor, quando é tóxico, pode produzir aquilo que nós chamamos de um coração partido. Nada pior do que alguém a dizer: o meu coração partiu-se. Imaginem, de uma forma médica, você morre se o coração partir. Potencialmente você pode morrer.
Então, mas ao mesmo tempo, para mim, eu sinto que o amor é a energia silenciosa que vai crescendo, crescendo, crescendo e sendo refinada. E hoje, eu não posso avançar sem amor, porque tantas coisas na vida são contra o amor. O ódio, as guerras, a destruição de tudo. A negação dos valores básicos humanos ao redor do mundo inteiro. Eu trabalhei nos média muitos anos. Não há muito amor nas notícias, certo? Não há muito amor nos ecrãs. Os gritos que são vistos são preenchidos nos ecrãs. Tentar traduzir isso bem, certo? Mas o horror do mundo tem a tendência para mudar o seu amor numa coisa seco, feio, ou aquilo que eu chamo de uma estação seca. Ou seja, quando a uva fica seca, portanto, é que fica quase como se torna uma rocha. Pronto. A uva é bom para um sumo, mas depois o amor pode ficar muito seco, e isso faz com que as pessoas parem tudo. Então, a autenticidade, coragem e amor, para mim, seriam a mistura perfeita. E eu convido todos a pensar quais é que seriam as vossas três qualidades. Quais são as qualidades ao longo da sua vida que faz com que vocês avancem? E talvez a melhor forma de avançar é apenas investir nessas três qualidades. Não são as teorias das outras. Todas elas vêm juntas. E você não consegue trabalhar com 100 coisas ao mesmo tempo. Se você cozinhar, fazer uma refeição, mas agora fazer três ou quatro, tentem isso, mas ter uma boa refeição. Então, pensar em três. Três artes, três qualidades, virtudes, poderes, e manter ela nessa jornada interior, quer seja espiritual ou não. Mas talvez a nossa melhor forma de avançar constantemente e numa linha reta e numa velocidade rápida para podermos alcançar o nosso destino no momento certo. Então, eu sugiro que foque nessas três qualidades. Será diferente para todos, mas tenha uma fé. Se eu estiver verdadeiramente conectado com essas três qualidades, elas são essas que irão definir a mim mesmo no meu perfeito, ou a minha forma perfeita ou completa. Essas são essas três qualidades, e eu acredito que elas irão sustentar todo o resto. É como um grande buquê. Você sempre tem duas ou três que são maravilhosas por assim, onde ficamos todos vislumbrados e faz com que forme um belo buquê. Então, essa é a minha proposta, que são para essa arte de continuar a avançar. Portanto, escolher essas três energias, nessas virtudes, e colocar a energia nelas e confiar nelas, para que você alcance o seu destino de forma mais rápida do que possa pensar. Então, isso seria um acordo conveniente para hoje? Absolutamente. Foi maravilhoso, como você disse. Autenticidade, coragem e amor, como você mencionou, sim. Obrigado, Eric. Então, como você estava falando dessas três qualidades, eu também estava a pensar em algumas perguntas, mas o que quer que bloqueie nossa jornada e que faz com que não avancemos, então fazer erros e carregar essa consciência de ser sempre culpado na nossa consciência, criticar sobre, queixar-se sobre a vida por não avançar, e mesmo os puxões dos sanskar velhos, e essa bela palavra em hindi, que é que nos puxam e fazem com que nós fiquemos presos. Então, porque há momentos que o intelecto sabe o que está certo, mas o coração sente-se preso. Então, como é que nós aplicamos os poderes supremos, mas temos isso na consciência, essas queixas? Então, como avançar com esses bloqueios? Há muitos bloqueios.
e somos todos condutores. Mas aquilo que eu sugiro, aquilo que eu acredito, e claro que isso é tudo muito pessoal, algumas pessoas nem têm essa ligação com a culpa, por assim dizer. Todas têm muitas coisas com culpa. Então, a culpa não é o problema. O que é que causa a culpa? É que é o assunto verdadeiro. Então, eu penso que todos, mais uma vez, porque isso é uma coisa muito pessoal, porque nós todos somos únicos. O Canadá vai estar a nevar bastante, a nevar bastante. Então, há uma prova científica que dois flocos de neve não podem ser iguais. Então, como é que pode trilhões e trilhões e trilhões de flocos de neve todos os anos de Montreal e dois não serão o mesmo? Porque a forma como essa floco de neve é configurado a nível microscópico é infinitesimal, não é infinitesimal, é infinita a forma como é feita, por assim dizer. Então, todos são únicos. Como dizer? É como um caçador de tesouros. Encontrar essa peça que falta do puzzle. Essa peça vai ser diferente para cada um. Então, eu só posso dizer por mim mesmo que o principal obstáculo na minha jornada ser o oposto da autenticidade, da coragem e do amor. Esse que é, digamos, o nervo do meu DNA. Então, onde há falta de amor? É isso que faz eu parar. Sentir não ser amado. Não amar a mim mesmo foi o grande bloqueio da estrada. Se eu não amar a mim mesmo, eu não estou a cuidar de mim de forma própria. Eu nem sequer estou a respeitar-me. Eu não estou a valorizar-me. Então, para mim, a falta de amor, nas suas grandes formas, vai haver consequência em todas as outras qualidades que estão conectadas. Portanto, ser responsável pela minha fraqueza profunda, seja falta de coragem, falta de autenticidade, e facilmente cada um consegue identificar. Hein? É dizer como, se você tem uma qualidade, essa é a sua especialidade, você a torna, vai até o seu extremo, mas você também pode ir para o outro extremo do oposto. Alguém pode ser muito corajoso, é como chamar o calcanhar de Aquiles, a um ponto fraco, alguém é muito corajoso, mas exatamente é a capacidade de perder a coragem. E isso então seria o seu ponto mais vulnerável. Então, sim, há muitos obstáculos, muitos bloqueios, mas as qualidades da alma, todas elas vêm. A minha crença pessoal é que todas as qualidades da alma res, residem numa única qualidade que é a autoestima. E a autoestima está conectada com pureza. A visão pura de quem eu verdadeiramente, ou seja, quem é o verdadeiro eu. E aquilo que estamos a lutar é porque não conseguimos nos ver na nossa forma verdadeira. Eu vejo o Eric, o corpo, a idade, a nacionalidade. Isso é uma ilusão. Nós vemos os nossos papéis, as especialidades que temos, tudo isso é ilusão. Mas aquilo que eu disse antes, você é um anjo. 40 anos atrás, eu estava a pensar, ou seja, deixa-me tentar ser um anjo do amor durante 3 semanas, recentemente. Então, 3 semanas a tentar apenas praticar. Como é que eu relaciono com esse conceito, ser um anjo do amor? É belo. Se você tentar durante 3 semanas, as imagens vão surgir para si. Novos materiais para ler vão aparecer para si. Pessoas vão dizer, estava a pensar nisso. Então, se eu pensar de forma forte sobre algo, eu mudo tudo. Como é dito na mitologia hindi, quando você move um dedo, você está a mover uma estrela. Porque tudo está conectado. Então, o momento que eu digo, eu sou um anjo do amor, isso traz na minha vida tantas coisas. Então, eu fiquei muito inspirado com essa noção de que se eu penso que eu sou um anjo do amor, como é que eu vou falar com as outras pessoas? Se eu tiver a ouvir os noticiários
Estou a ver aquilo que estou a ver, por exemplo, no Irã, na Ucrânia, nos Estados Unidos, nos nossos vizinhos aqui. Se eu não colocar os meus óculos do anjo do amor, eu vou ser destruído. Isso vai entrar dentro para mim e vai destruir a minha coragem, o meu amor e a minha autenticidade. Então, a autoestima torna-se, eu penso que a melhor qualidade é como um antibiótico, talvez, ou para outra qualquer doença, é um antídoto para os vírus, portanto, o auto-amor ou autoestima é um ingrediente poderoso para destruir todos os obstáculos. Eu penso que isso responde à pergunta que alguém tenha dito, como encontrar as suas próprias qualidades. Então, a autoestima também é o ser supremo que nos vê ele vê-nos nessa pura forma. Então, o tempo está a passar rápido. Muito obrigado sobre a forma como você falou sobre autenticidade. Então, convidar agora a irmã Cláudia para dar os votos de agradecimento. Obrigado. Muito obrigado, Érica, por falar conosco e dar todo esse conhecimento de como avançar e de ver as nossas qualidades e ir mais profundo dentro de nós próprios para seguir usar esse momento para ver as próprias qualidades e talvez nós não conseguimos ver nem a nós dessa forma. Então, utilizar essa nossa força motora para tornar que essas qualidades sejam presentes na nossa vida. Foi muito bom escutá-lo. Também sobre a parte do amor, ser desapegado, como você falou, não estar à espera que o outro devolva o amor. Então, é apreciar o dar. Então, obrigado por estar conosco hoje. Espero vê-lo em breve. Obrigado. Obrigado por convidarem-me. Foi rápido. Parece que eu tive aqui apenas 2 minutos. Quando estamos em boa companhia, nós não vemos o tempo a passar assim. Então, estou em companhia muito boa. Obrigado a todos. E para aqueles que estão também tá nesse silêncio especial entre hoje e amanhã, momentos belos de silêncio para o 18 de janeiro. Então, bons votos para todos. Encontrar essas três qualidades claramente e colocá-las um grande poder em 2026 e não é avançar, mas sim a voar para frente. Então, obrigado a vocês. E antes de ir para a meditação final, alguns anúncios, como sempre. Então, tirar a fotografia. Então, quem quiser abrir as câmeras para que podemos tirar as fotografias e continuem a sorrir, certo? Sorriam. Nesse dia especial de 17 de janeiro, que é o dia anterior ao dia da lembrança e o dia de poder. Então, obrigado. Ok, muito obrigado. Então, vamos rapidamente para os anúncios. E a seguir essa palestra, vamos para as reflexões interiores, seja a parte B deste episódio, com a irmã Judy Johnson, diretor da Brahma Kumaris, e eu já não estou escutando nada, não sei porquê. Então vai ser dia 24 de janeiro, pensou que é o mesmo horário, deu uma sensação que sim. E depois a parte C, continuamos na mesma arte, workshop. Vamos revisar aquilo que o Eric disse e aquilo que a Judy vai dizer, onde vamos também ter conversas interativas. E fechamos com um retiro de silêncio, retiro de silêncio sobre esse tema também. Portanto, esse mês poderoso da lembrança, fazer com que a nossa forma se torne cada vez mais sutil,
mais completa e perfeita. Então, vou parar de partilhar o ecrã e pedir para que o irmão Eric leve para esse modo de meditação. E agora é consigo, obrigado. É muito bom, depois de pensar nas qualidades do eu, experienciar essas qualidades. Então, de uma forma natural, pensar a mim mesmo enquanto uma alma, um belo brilho de vida, uma luz bela e brilhante, combinada com o corpo. Dois grandes velhos amigos. A alma brilha, o corpo avança. É como uma dança. E através do meu corpo físico, eu quero expressar a beleza da alma. Então, imaginar os meus olhos como sendo projetores mágicos de luz. Então, quando eu vejo os outros, eles possam sentir o amor da alma, o amor eterno, o amor natural. E ver a mim mesmo como uma alma e ver a todos, mesmo agora, como uma alma. Então, eu posso sentir a qualidade do amor como sendo, como ela estando para além do amor humano. É um amor espiritual, um amor divino. É um amor que vai para além do tempo, para além do espaço. E se eu vejo alguém como meu irmão ou irmã espiritual, a qualidade do amor então será tão bela, tão autêntica, tão verdadeira. Então, conforme eu preparo para avançar na vida, eu, eu mantenho na mente uma bela dança entre alma e corpo. E eu, a alma, vou continuar a tentar a expressar a beleza do eu de muitas formas, através do meu corpo físico, nas ações, nas palavras, e apenas ser essa energia pura do eu, visível no rosto. Om Shanti. Muito obrigado mais uma vez, irmão Eric, por essa experiência, experiência extraordinária. Om Shanti. Um abraço. Um abraço caloroso a todos. Fiquem bem. Encontramos na luz. Om Shanti.